ensina em casa. Em casa. Vamos lá então, pessoal. Continuando aqui, aula de literatura, Arcadismo, capítulo 5. Vamos lá? Então, como eu estava dizendo para vocês, né? Os ideais libertários que estavam acontecendo por trás do movimento artístico eram muito grandes, né? O objetivo maior era a independência do país e o estilo Arcade, ele vem trazendo aí pra gente essa questão do ambiente bucólico, pastoreiro, né, a natureza, animais, mas a gente não pode se esquecer de que os artistas não moravam no campo, os escritores não fugiram para o campo, eles continuavam levando as suas vidas normalmente na cidade. Os personagens criados por eles nos poemas é que viviam no campo, tá? A gente não pode confundir, não foi que todo mundo simplesmente largou a cidade e fugiu pro campo e foi virar pastor, né, e levar uma vida ali junto à natureza, não foi isso. Os personagens trabalhados nos poemas é que não viviam na cidade, eles viviam no campo, levavam uma vida simples, com só o que era preciso, só o que era essencial. Então vamos lá. Quem lê para mim? Continua para mim, Daniel. Uma parte da mulher no Brasil, em 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Foi um dos principais autores da Arcades e líder da Inconfidência. Então, Cláudio Manuel da Costa foi um artista Arcade, apesar dele ter aparecido lá no filme do Aleijadinho que vocês viram, que era uma história barroca, ele faz aí essa transição para o arcadismo, tá? Justamente por conta desses ideais de revolução. Ele vai iniciar no Brasil, então, em 1768, com a publicação de obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa. Já estava acontecendo em Portugal, tá? Ele inicia no Brasil em 1768 com a publicação de obras poéticas. Vale lembrar que os valores bucólicos ainda se encontram presentes em nossas vidas. Por exemplo, quando nos vemos em necessidade urgente de um lugar com um pouquinho mais de paz e nos retiramos geralmente para um local com mais verde ou paisagem mais agradável que a loucura cotidiana da cidade. É aquele tópico que eu coloquei para vocês sobre o locus amoenus, lugar ameno, tá? Que é a fuga da cidade para o campo em busca de um ambiente tranquilo. Tomás Antônio Gonzaga vai ser, então, um dos principais nomes que vão aparecer para a gente aqui nesse momento. Ele é o autor da obra Marília de Dirceu, onde ele se auto-intitula Dirceu, é o pseudônimo do Tomás Antônio Gonzaga, é Dirceu. E a mulher que ele gostava, ele cria o pseudônimo de Marília. Então, a obra dele mais famosa se chama Marília de Dirceu, tá? Então, nascido em Portugal, foi o maior nome da poesia Arcade no Brasil. Viveu parte de sua infância no Recife, Bahia. Retirou-se, entretanto, para cursar direito em Coimbra. Aquela questão que eu disse para vocês, né, que os filhos dos fidalgos, sempre que possível, iam para Portugal para poder estudar, porque no Brasil não tínhamos universidades ainda. Em 1779 foi instituído ouvidor-geral da comarca de Vila Rica, onde esteve até o ano de 1789, quando se envolveu com a Inconfidência Mineira e foi deportado em 1792 a Moçambique. Então, os envolvidos na Inconfidência Mineira ou foram mortos, né, como Tiradentes, foi enforcado, esquartejado e teve seus membros espalhados por toda a vila para servir como aviso para todos aqueles que pensassem, né, em se envolver em movimentos políticos de independência. E os que não morreram foram exilados, porque o grande dedo duro da história, que foi o Silvério, que também participava do movimento de independência, ele entregou a causa,
para o governador geral em troca de benefícios próprios. Então, ele entregou os colegas que foram presos, né, como o caso do Cláudio Manoel da Costa, que era um dos cabeças do movimento. Ele é preso, fica um tempo na prisão e depois ele aparece morto. E ele aparece morto na cela, enforcado. Então, fica parecendo que ele se suicidou. Mas, assim, há fortes indícios que ele não se suicidou, que ele foi assassinado. Então, aqui a gente tem do Tomás Antônio Gonzaga um pedaço de uma obra chamada Cartas Chilenas, porque as duas principais obras dele foram Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Marília de Dirceu é uma lírica amorosa, tá? E o Cartas Chilenas já é satírico, tá? São cartas satíricas com o objetivo de fazer críticas. Então, ele manda essas cartas para o Cláudio Manoel da Costa, tá? Então, vamos lá. Ele chama o Cláudio Manoel da Costa, nas cartas, de Doroteu. E o próprio se chama de Citrilo. Oi? Mas é um pseudônimo que ele fez essa carta. Ele dá o pseudônimo para o Cláudio Manoel da Costa de Doroteu, tá? E as cartas, elas são escritas pelo Critilo. Só que o Critilo é um dos pseudônimos do Tomás Antônio Gonzaga. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira carta em que ele descreve a entrada que fez fanfarrão em Chile. Por isso se chama Cartas Chilenas. Bora, Daniel. Vamos lá, galera. O autor de Homem que Calculava, ele fez esse pseudônimo árabe, que era árabe mesmo, mas só que era brasileiro mesmo. Ah, é? Sim, ele é matemático. Ele fazia, na verdade, o Homem que Calculava para, na verdade, algumas crianças aprenderem matemática. Entendi. Porque eu acho que ele estudou bastante, porque na Índia e na Árabe, a matemática fez muita parte da história. Sim, com certeza. Vamos lá, gente. Primeira carta. Vamos ver aqui.